Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Nessa videoaula eu estarei mostrando para você como acessar os elementos do DOM via JavaScript. Então nós já estudamos no vídeo anterior a respeito do DOM, que é essa estrutura de objetos, né, elementos do HTML, e nós queremos gerenciar esses elementos via JavaScript. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu posso definir um elemento qualquer aqui na minha tela, eu tinha até sugerido uma div aqui, mas eu posso colocar, por exemplo, um parágrafo p/p, por exemplo. Tá? E nesse parágrafo eu posso colocar um texto. P/p, eu posso colocar um texto. Ó. Texto inicial. Texto inicial. Pronto, esse é o texto inicial do nosso parágrafo. Se eu abrir o navegador, eu vou ver um texto inicial. Abro o navegador, ele dá essa mensagem e nós temos ali um texto inicial, certo? Bom, agora o que nós queremos fazer? Nós queremos modificar esse texto em algum momento. Queremos que o JavaScript altere o conteúdo desse texto. Então como que eu vou fazer o JavaScript entrar aqui e alterar o conteúdo desse texto? Como que eu vou fazer isso? Então eu só consigo fazer isso acessando o DOM. Então como que eu faço para acessar o DOM? Então eu vou colocar aqui o objeto document.getElement by ID. Então esse carinha me permite acessar o DOM. Eu acessando o DOM eu consigo fazer o que eu quiser com a nossa página. Ai, eu tô mexendo aqui porque esse rapazinho aqui tá me atrapalhando. Ele vem participar comigo do curso. Bom, então vamos lá. Então o DOM é o seguinte. Eu vou colocar aqui um ID para esse elemento. Vou colocar aqui um ID para ele. Um pouquinho, ó. ID igual a texto. Ó, texto. Um pouquinho. ID igual a T. Pronto. T é o nome desse elemento. Ou seja, toda vez que eu quiser acessar esse elemento P, eu coloco esse T, ou posso colocar aqui P1, que é o meu parágrafo 1. Posso fazer assim, P1. Vamos supor que eu tenho uns 3 parágrafos aí que eu vou colocar. Então P1 vai ser o nome desse elemento. Tá joia? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui P1. Eu vou pôr aqui, ó, P1. E eu acessei esse elemento. Pronto, P1. Então eu posso criar uma variável local, var P1, para receber aquele P1. E se eu mandar imprimir ou dar um alert nesse P1? Olha só, window.alert. Se eu fizer assim, window.alert no P1. O que vai acontecer nesse momento? Olha só, window.alert no P1. Vamos carregar essa tela? Vamos abrir aqui. Ele deu aquele primeiro JavaScript e deu null. Mas por que ele deu null, sendo que existe o cara lá embaixo? Tá? Será que não tem a ver com o tempo, o momento que nós mandamos acessar esse carinha? Tá? Ou seja, me parece que nesse momento nós tentamos acessar o componente, ou seja, o elemento, né, pelo ID, porém ele ainda não está carregado, por isso que ele me deu um P1 igual a nulo. E se eu trocar de posição, por exemplo, eu pegar esse script e jogar aqui embaixo, e salvar. Vamos tentar aqui novamente. Ele me deu o primeiro JavaScript, opa, só que ele me imprimiu aqui, ó, Object, HTML, Paragraph Element. Ou seja, ele me colocou aqui o elemento de parágrafo. Tá joia? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Então quer dizer que a partir de agora eu consigo acessar. Tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o que eu quiser a partir de agora. Então a ordem em que eu coloquei influenciou. Lá em cima eu tentei acessar o elemento e ele ainda não estava disponível. Mas lá embaixo ele já estava disponível, então eu consegui acessar via JavaScript, uma vez que ele já estava pronto para ser utilizado. Entenderam? Então agora eu dei um alert e ele só imprimiu que é um elemento, mas ele não me deu detalhes sobre esse elemento. Então ao invés de dar mensagem de alerta, eu vou fazer o que? Eu vou colocar assim, ó, console.log. Console.log. Tá? E aqui eu vou colocar o P1. Então eu vou carregar novamente a tela. Deu a primeira mensagem. E eu vou inspecionar. No inspecionar, inspect, eu consigo visualizar o log. Tá? No console. E aqui eu tenho no console o que? O PID P1 texto que eu pedi para imprimir. Então quando eu falei assim, imprima o P1, ele imprimiu aquele elemento inteiro para mim, tá vendo? Eu falei, imprima o P1, ele imprimiu aquele elemento inteiro, e é o que nós estamos vendo aqui, ó. Tá certo? Se eu quisesse falar assim, ó, no log, ó, P1 igual, tô imprimindo uma coisa aqui no log, P1 igual, opa, igual aqui dentro. E vou colocar o sinal de mais aqui, ó. O que ele vai mostrar para mim será? Então vamos vir aqui no log, ele vai dar a mensagem,
Ele colocou P1 igual a um object, tá vendo? Porque ele me mostrou aquele objeto como um todo, não o próprio objeto, tá? Só a representação do objeto. Ele está dizendo que o P1 é um objeto que está na frente dele, mas ele não me deu acesso a esse objeto, não me mostrou exatamente qual que ele é, porque eu acessei a string dele. Tá? Então, salvando aqui, voltando, agora ao invés de eu ter a string, eu vou ter o elemento em si impresso ali no browser para que a gente possa visualizar. Tá? Então, uma vez que nós acessamos esse P1, que é esse elemento, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Tá? Inclusive visualizar, né, quais são as suas propriedades. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, no source, clicar em cima do index aqui, tá vendo? Eu estou vendo aqui o código fonte. Só que eu posso fazer um debug, uma depuração aqui. Por exemplo, eu posso chegar aqui na linha 18, por exemplo, ó, e marcar um debug. Ó. Só clicar aqui ele fica azulzinho. Tá? E aí, olha só, o que nós podemos explorar. Eu vou carregar a página novamente e ele parou naquela linha do debug. Ó. Tá vendo? Se eu clicar nessa setinha aqui do lado, ele vai para o próximo passo, ou seja, ele imprimiu a mensagem. Na sequência, ele vai acessar o P1. Então, eu vou para o próximo passo, ele acessou o P1. Olha só quem é o P1 para nós. Então, em JavaScript, o P1 nada mais é que toda essa estrutura aqui. Ó. É esse objeto do DOM. É esse objeto que o JavaScript consegue manipular. Então, embora esteja só P1 barra P1 ali, mas para o JavaScript ele é muito mais do que isso. Ele tem um conjunto de propriedades, métodos e etc. E nós podemos gerenciar isso. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e alterar o conteúdo. Por exemplo, vamos procurar aqui o conteúdo, ó, inner HTML. O texto que está lá dentro pode ser inner HTML ou inner text. As duas formas eu consigo alterar o conteúdo que está preenchido dentro daquele elemento. Tá joia? Por exemplo, lá está escrito ó, texto inicial. Então quer dizer que se eu quiser alterar aquele texto, basta procurar aqui qual que é a propriedade que carrega aquele texto, uma dessas duas, eu já consigo alterar aquele texto. Tá? Então vamos testar com inner HTML. Então eu venho aqui e coloco aqui após o P1, ponto inner HTML e vou fazer uma atribuição. O texto vai ser aqui, ó, texto alterado. Texto alterado. Tá ali, texto alterado. Vamos carregar novamente. Ah, tá, agora eu vou liberar aqui, né? Liberei. Agora eu vou carregar novamente. Perceba que nós temos aqui agora aqui uma outra instrução a mais aqui. Então vamos para o próximo passo. Imprimiu o JavaScript, acessou o componente P, através do P1 aqui, né? P1, tá? Que é o elemento P, na verdade, a tag P, mas o ID foi o P1. Perceba que ele põe um jogo da velha aqui na frente, ó. P é a tag. P1 é porque é o ID dela, tá? Próximo passo, alterar o inner. Perceba aqui em cima o texto, ó, texto inicial. E agora nós temos o quê? Texto alterado. Então nós conseguimos modificar o texto. E por fim vamos imprimir no log. Olha lá. Imprimimos no log aqui o P1, que é exatamente esse objeto inteiro. Olha só, agora está mostrando o objeto inteiro para nós. Tá joia? Então, voltando aqui, imprimindo, é isso que nós temos. Tá joia? Então, era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo aula, como explorar o DOM, como acessar ele através do document.getElementById. Então, como exercício, eu gostaria que você colocasse aqui um PID igual a P2, certo? Criasse um P2 aqui, colocasse um texto aqui, um lalala, e fizesse a mesma operação JavaScript, alterar esse texto lalala para texto lalala 2. Tá joia? Então fica isso como exercício. Espero que você tenha aprendido e até o próximo vídeo.